Olá, eu me chamo Leonardo Mello, sou advogado da equipe de fintechs do Cassiano Advogados e hoje a gente vai falar sobre o marco legal dos ativos virtuais. Quando a gente fala sobre cripto e ativos virtuais, a gente faz um levantamento que começa lá em 2008 com o white paper do Satoshi Nakamoto. Em 2009, a rede do Bitcoin foi inaugurada e de lá para cá, algumas iniciativas regulatórias já aconteceram no Brasil. Em 2014, a gente vê um comunicado do Banco Central a respeito do assunto. Em 2015, a gente vê a primeira iniciativa legislativa que, dentre outras coisas, tratava de ativos virtuais e criptoativos. Depois, a gente já vê que o assunto foi ganhando mais maturidade à medida que o mercado foi se desenvolvendo. Então, o Banco Central emitiu mais um comunicado a respeito de criptoativos, criptomoedas, e a CVM emitiu uns FAQs a respeito das ICOs. Em 2019, por sua vez, a Receita Federal publicou uma instrução normativa que colocava a obrigatoriedade de declaração de criptoativos no imposto de renda de pessoa física. Depois, em 2021, mais uma iniciativa legislativa surgiu, nesse caso em substituição àquela de 2015. O PL 4401 de 2021, que substituiu o PL de 2015, já pavimentou o que a gente tem do texto de hoje sobre o marco legal dos criptoativos. Nesse meio tempo, além de discussões lá no Legislativo, também foi publicado pela CVM um parecer orientativo que basicamente determinou algumas distinções e que vão ser super importantes para a gente interpretar o que a gente tem hoje no texto que foi publicado na Lei 14.478. Feitas essas considerações aí do Léo com relação a como o assunto evoluiu nos últimos tempos, é importante agora a gente falar um pouco sobre a lei e quais são as principais características dela. A primeira coisa aqui que a gente tem que levar em conta é que você tem um prazo de vigência de 180 dias da publicação que ocorreu no final do ano passado. E tem aí, pensando um pouco na estrutura da lei, você tem dois elementos que são chave, né? O primeiro elemento é a definição de ativo virtual, né? Embora o mais importante aqui seja o prestador de serviço de ativo virtual, e essa é uma segunda definição. O ativo virtual ele é definido basicamente como uma representação digital de valor, né, que pode ser negociado ou transferido eletronicamente e vai ser usado para pagamentos ou para investimento. Fora desse conceito, né, tem uma exclusão específica na lei, acabam saindo então as moedas soberanas, por exemplo, o real, o dólar, o euro, etc. Moeda eletrônica vinculada ao real, pontos e milhas, e também entendemos que valores mobiliários ficariam fora. Mas, de qualquer forma, é uma definição bastante ampla e vai ter bastante trabalho no dia a dia em interpretar e entender quando um ativo especificamente está sujeito a essa definição ou não. A segunda definição que é a chave na lei é a definição do prestador de serviços de ativos virtuais. Né? E essa definição, ela pega quem presta algum dos seguintes serviços, ou até mais de um serviço. Então, primeiro é a troca entre ativos virtuais em moeda nacional ou moeda estrangeira, então quando você está comprando um ativo virtual usando moeda, a conversão entre ativos virtuais, serviços de custódia, transferência, administração, voltados a ativos virtuais. Uma vez prestados os serviços, a empresa está sujeita ao marco legal, que está aqui nessa lei, e também ao marco regulatório, que está para ser editado. Com relação à regulamentação, acho que um ponto muito importante é que essa é uma lei, ela é principiológica, então ela é bastante geral, e atribui competência para um regulador específico aqui no Brasil regulamentar a matéria. Não foi definido ainda o regulador na norma, né, entendemos que vai ser o Banco Central, tudo indica isso, mas a norma em si não trata do assunto. Esse regulador vai ter uma competência bastante ampla para regulamentar uma série de aspectos dos prestadores de serviços de ativos virtuais. Um ponto importante é destacar que esses prestadores vão depender de autorização para poder operar no Brasil, um regime que é bastante similar ao que existe para instituições financeiras e também para instituições de pagamento, com suas peculiaridades, evidentemente. E se você olhar a competência que é atribuída para o regulador, lembra muito a competência que foi atribuída no passado para o Banco Central, tanto para regulamentar a indústria de pagamentos e antes mesmo com relação ao sistema financeiro nacional. Outros pontos que merecem destaque aqui com relação à nova lei é que existe uma regra específica, uma previsão para uma regra específica de transição para quem já opera nesse mercado. A ideia aqui é você não ter uma disrupção muito grande numa indústria que já existe, já está estabelecida, e permitir que esses participantes do mercado consigam se adaptar ao novo marco legal regulatório. Além disso, você tem uma questão de segregação patrimonial, que tinha uma expectativa de que talvez fosse abordado na lei, já que estava sendo discutido no Congresso, mas acabou sendo excluído. É um ponto que traria, em tese, mais proteção para os clientes que mantêm ativos virtuais custodiados ou mantidos de alguma forma junto aos prestadores de serviço, em casos de insolvência, por exemplo,
dentre outros, envolvendo esses prestadores de serviço, mas isso saiu da lei, então cabe agora no máximo alguma previsão na regulamentação, mas sem a mesma força e o mesmo efeito que teria a previsão legal. E por fim, acho um desafio aí que existe é você adaptar, né, esse marco legal dos ativos virtuais com o novo marco legal, a nova regulamentação cambial, para que você consiga fazer as operações transfronteiriças com ativos virtuais de forma consistente com a legislação cambial no Brasil, que embora tenha sido alterada também recentemente, traz uma série de controles e limites que nem sempre são fáceis de compatibilizar com as operações com ativos virtuais. Outros pontos chaves do marco legal dos ativos virtuais é a necessidade das prestadoras de serviços de ativos virtuais fazerem procedimentos relacionados à identificação dos seus clientes, ou seja, aqueles procedimentos lá de KYC, PLD e CFT. Outro ponto relevante foi a causa de aumento de pena para crimes de lavagem de dinheiro com o uso de ativos virtuais. Outra inovação trazida foi um novo tipo penal que foi criado. Este novo tipo penal foi o artigo 171A do Código Penal, que trata de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários e outros ativos financeiros. Outra novidade trazida pelo Marco Legal dos Ativos Virtuais foi a equiparação das prestadoras de serviços de ativos virtuais às instituições financeiras para fins de crimes contra o sistema financeiro nacional. E, por fim, um aspecto relevante é a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor para relações envolvendo consumidores e as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Esse assunto está quente e muitas novidades estão por vir em 2023. Caso surja alguma informação relevante ou mesmo alguma regulamentação sobre o assunto, estaremos aqui compartilhando com vocês. Um abraço.